Oi pessoal, boa noite. Vamos iniciar o nosso estudo. Alexandre Camargo falando. Vamos iniciar o estudo do livro De Volta ao Passado, de Célia Xavier de Camargo, a médium, e o espírito César Augusto Meleiro. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2016, 20 horas e 7 minutos. Vamos então iniciar, né? Tá dando para ouvir bem, né? Então tá bom. Boa noite Tânia, boa noite Vilma. Deixa eu ver aqui mais. Boa noite Margarida, boa noite Maiara, Inês. A Andrea, Rafael, Silvia, Kátia. Um beijão para todos, pessoal. Boa noite, a Rosana também. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos fechar os olhos, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos dê toda a força que nós necessitamos, para que possamos seguir adiante, superando todas as dificuldades, desenvolvendo os potenciais que todos temos no nosso íntimo, Senhor. Que as tuas lições, exemplificadas no teu Evangelho e também nas vidas de tantos quantos irmãos conseguiram se superar, conseguiram amar, produzir, possam servir para nós de estímulo à nossa melhoria. Que este livro, trazido de forma tão generosa pelo César, que possa ser para nós também um referencial, trazendo conceitos, trazendo sentimentos, energias, atitudes positivas, para que nós possamos adicioná-las no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa vida de relação com as pessoas. Que a tua paz permaneça conosco, envolvendo os irmãos necessitados que estão também em torno de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, vamos então começar o estudo, né? Vamos dar continuidade. Boa noite, Luiz Antônio, um abraço, seja bem-vindo também. Ok, então vamos lá. Nós estamos no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 30 hoje, tá? Analisando ainda o caso do Fábio, né? Do Lúcio, da Dora, que os espíritos estão ajudando, tá? Capítulo 30, então, no sítio. Nos dias subsequentes, permaneceríamos em contato com a família de Fábio para aumentar nossas ligações psíquicas e favorecer a sintonia. Então eles ficaram ali em contato com a família, né, para a família ali do Fábio, né, para aumentar as ligações psíquicas e favorecer a sintonia. Isso é muito importante, né, porque nada disso se improvisa. As ligações nossas com os espíritos amigos não são de improviso, é de trabalho consciente, de persistência, né, de investimento de energias, né, tanto nossa quanto dos espíritos amigos, né? E frequentemente mais deles, inclusive, do que nossa, né? Porque
Muitas vezes a gente nem percebe que eles estão próximos, eles já estão nos ajudando, né? Aí continuando. Fábio, para aumentar. Ah, não, isso aqui não. Procurávamos inteirar-nos de todas as facetas do caso, com vistas a uma melhor observação e a um socorro mais eficiente. Sem essa aproximação, ficaria mais difícil o nosso trabalho. Então, eu estava tentando conhecer melhor para poder ajudar mais, né? Isso é sempre importante da gente fazer se a gente quer ajudar alguém, a gente precisa conhecer melhor. Por isso que aprender a ouvir é tão importante, né? Por isso que o pessoal fala que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para a gente ouvir mais do que falar. Isso é muito importante com encarnados e muito importante com desencarnados também, né? A gente é meio afoito, às vezes, para ajudar as pessoas, às vezes até para dar direcionamentos para as pessoas. Eu percebo que nós precisamos muito aprender a conter um certo ímpeto que nós temos, né? Aprendermos a ouvir, porque quem ouve mais fala com mais acerto, porque dá tempo de entender melhor qual é a situação. Às vezes a gente se precipita, a gente já julga, né? Já quer interferir numa coisa que a gente nem conhece direito ainda. No trato com os espíritos necessitados, por exemplo, na doutrinação, no diálogo com os espíritos sofredores, por exemplo, é muito importante a gente ouvir muito mais do que falar. É particularmente importante, né? A gente tem muito que aprender, né? Porque é comum as pessoas quererem fazer pregação. Existe um certo erro, assim, ao meu ver, de interpretação, né? Uma postura equivocada com relação ao que é o diálogo com os espíritos necessitados. Não é uma pregação em que a gente vai lá falar do Evangelho para o Espírito, vai falar de Jesus, vai falar... Pode caber, às vezes, uma frase ou outra do Evangelho ou de Jesus no meio de uma conversa, pode entrar, né? Logicamente. Mas o diálogo ele vai se basear muito mais no que nós vamos ouvindo do Espírito, né? Muito mais de entender a sua dor, deixar ele falar, desabafar, né? Para depois nós podermos propor alguma situação para ele, né? Alguma alternativa. Então isso é muito importante, a gente aprender a ouvir mais do que falar, né? Então aqui os espíritos só, né, fecho parênteses aí, né, que me fez lembrar, né, a questão deles procurarem inteirar, eles estão se inteirando de todas as facetas do caso, né? Então muito importante a gente ter informações primeiro a respeito do que a gente está querendo falar alguma coisa, né? Na primeira noite, utilizamos o tempo para conhecer os componentes da pequena família, buscando entender as atitudes absolutamente diversas de cada um durante o sono. Observem, alertou-nos Henrique. Dora havia deixado o veículo corpóreo com os olhos fixos, como se focalizados em algo que não estávamos vendo. Alucinada, passou por nós sem detectar-nos a presença, ganhando a rua. Então olha que interessante, eles estavam tentando entender melhor o que se passava ali na família, né? Os detalhes ali da convivência, das dificuldades de cada um e também as reações de cada um perante o sono. Porque o sono, pessoal, é sempre aquela ligação com a espiritualidade, tá? O sono é sempre uma ponte com a espiritualidade. Por isso que a pessoa começa a falar de sono complicado, né? Começa a falar de sono complicado, dificuldade para dormir, insônia, pesadelo, acorda muito cansado e tal. A gente já
já começa a sinalizar, a luzinha ali já começa a sinalizar que a pessoa pode estar passando por alguma dificuldade espiritual. É sempre um alerta para a gente, quando se refere a problemas do sono, a probabilidade de estar passando por problemas espirituais associados a problemas emocionais, né, é muito alta a probabilidade. Tá? Porque o sono, representando a possibilidade do desligamento do corpo para a vivência do espírito, é sempre essa ponte de ligação aí, tá? Da matéria com a vida espiritual, né? Então é importante. Boa noite, Beth. Boa noite a todos que estão chegando. Patrícia, Adriana, Fernando, Dona Raquel. Um abraço a todos, né? Então eles estão tentando entender também como é que é a reação de cada um perante o sono, né? Então eles estavam vendo a Dora, que é a mãe do Fábio, né? Ela havia deixado o corpo físico com os olhos fixos, como se focalizados em algo que não estávamos vendo. Olha como é que ela deixou o corpo físico, com os olhos fixos, né? Alucinada, quer dizer, ela estava vendo alguma coisa, né? Que os outros não estavam vendo ali, ela estava alucinada, vendo alguma imagem mental ali dentro dela, que eles não estavam percebendo, né? Mas ela estava, né? Passou por nós sem detectarmos a presença, ganhando a rua. Quer dizer, a pessoa está tão fixada, né, num quadro mental específico ali, que concentra toda a sua atenção neste quadro mental e passa a não perceber o que está ao redor. Isso a gente faz aqui na Terra também, né, pessoal? Às vezes você está conversando com alguém e você está tão entretido e pensando alguma coisa que a pessoa está falando, de repente uma terceira pessoa passa perto da gente, e você até registra quem é, você até percebe, depois você percebe, nossa, o fulano passou ali perto de mim. Mas eu estava tão absorto eu estava tão absorto na minha percepção, no meu pensamento, no que a pessoa que eu estava conversando tinha me falado, eu estava pensando naquilo, que eu registrei a presença do outro, mas eu não me movia a cumprimentar, a conversar. Só depois que a gente lembra que percebeu alguma coisa, né? Então acontecem umas coisas interessantes assim com relação à nossa percepção, né? Como que isso influencia o nosso interesse. Onde é que está o nosso interesse? A nossa atenção vai estar totalmente voltada para onde está o nosso interesse, né? Isso espiritualmente acaba sendo mais ainda, mais do que até aqui na Terra, né? Há um sinal do nosso orientador. Viviane e Alberto a seguiram. Logo mais foi a vez de Fábio. Assomou à porta do quarto, sorriu ao ver-nos, cumprimentou cada um, gentil. Depois, alegando trabalho urgente, despediu-se. Não podemos deixar de notar que parecia mais velho, muito mais maduro, seguro de si e determinado. Olha que interessante, né? Isso aqui até é engraçado a gente ver essa situação aqui, né? É engraçado a gente ver porque parece que, né, entra um, sai outro ali, e os espíritos só observando, né? Então veio a Dora saiu do corpo e saiu com, né, alucinada, nem percebeu a presença deles e tchum, foi embora, né? Agora a vez do Fábio, que é um garoto, né? É um garoto e também desprendeu do corpo, passou por eles, só que aí no caso ele cumprimentou cada um, né? Alegou trabalhos urgentes que ele precisava fazer e tal, e tchum também, né? E os espíritos, é engraçado porque eles estão na casa deles, né? Isso até mais interessante ainda, né? Porque os espíritos amigos estão na casa deles, né?
E cada um está saindo aí, indo pro seu interesse, né? Indo para a sua atividade e tal, né? É, mas aqui o Fábio, eles não deixaram de perceber, eles notaram que ele parecia bem mais velho, ele parecia mais velho, muito mais maduro, seguro de si e determinado. Então aqui a gente pode ver a diferença do self, né? Do self do Fábio. É o self, é o espírito imortal. O espírito imortal dele, o self dele, está ali nesse momento aparecendo mais velho, mais maduro, né? Mais velho aqui não dá pra gente saber exatamente com que idade que ele está aparecendo, mas está mais velho do que uma criança aí de 8 anos, né? Está parecendo mais velho, né? Aqui a gente não sabe o quanto, né? Mas seguro de si e determinado. Então o self dele se apresenta dessa forma, né? Agora, a personalidade dele aparece como ele está como criança. A personalidade material dele, né? Essa personalidade atual. Então, uma criança que vai se apresentar mais insegura, né? Mais frágil, tal. Mas olha como é que é o self dele. O self dele é bem diferente, tá? Então, isso pode ocorrer de várias formas, essa diferença entre a nossa persona, a nossa personalidade e o nosso self, né? Em seguida, surgiu Lúcio, demonstrando grande alegria com a nossa presença. Revelava alguma experiência e certa desenvoltura na esfera espiritual. Sei que são amigos e que estão aqui para nos ajudar. Tenho orado a Jesus, suplicando socorro e discernimento diante das dificuldades. Você vê, ele tem essa lucidez, né? Ele fora do corpo, né? Está ali alegre, sorridente e demonstrando, né, essa desenvoltura, uma certa experiência, desenvoltura na esfera espiritual. O self dele também demonstra essa realidade já, né? Um certo trato já com os espíritos amigos, um certo trato já fora do corpo, uma facilidade já, uma experiência já adquirida nesse sentido, né? Isso é interessante. Aí eles responderam para ele, né? O Henrique. No que agiu muito bem. Deus é Pai e jamais estamos desamparados, Lúcio. A providência divina nos dispensa profundo amor, notadamente quando estamos atravessando as maiores dificuldades. Jesus está sempre conosco, afirmou Henrique, né? Então, estimulando ele, né? Ele agiu corretamente, realmente, nós estamos aqui para ajudar, né? Porque o Lúcio tinha feito aquela prece, tinha pedido, estava pedindo mentalmente para que eles tivessem um auxílio, né? E eles dormiram, estava ali o auxílio que ele havia pedido, né? A presença de vocês é uma prova disso, agradeço-lhes. Começamos a conversar, trocando ideias e informações. Pouco tempo depois, Germano avisou que ia sair com Lúcio, né? O Germano é o avô não sei se é do Lúcio ou da Dora aqui, vamos ver, né? Mas ele é bisavô do Fábio, né? O velhinho mais experiente tinha programado uma excursão de adestramento para o familiar encarnado. Acenaram com as mãos, despedindo-se enquanto Germano explicava. Logo estaremos de volta. Vou levar Lúcio para visitar um velho conhecido. Deve ser o avô do Lúcio mesmo que o Germano. Não estou me lembrando agora, né? Mas tudo bem. Então logo estaremos de volta. Vou levar Lúcio para visitar um velho conhecido. Mal eles saíram, Alberto e Viviane retornaram, perplexos. Relataram-nos o que tinha acontecido. Lembrando que o Alberto e a Viviane, eles tinham acompanhado a Dora, né? Vocês lembram que eles saíram acompanhando a Dora. Eles foram atrás da Dora. A Dora saiu alucinada, né? E usou de olhar vítreo, e eles foram atrás dela. E eles voltaram perplexos. Tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. Quando Dora deixou esta casa, imediatamente a seguimos.
Logo que chegou à via pública, vimos aquele companheiro já nosso conhecido, que esperava. Dirigiram-se para um local de baixíssima condição e entraram, disse Viviane. Então aquele espírito que está obsediando ali a Dora, que a Dora está percebendo e que ele tenta atingir o Fábio através do comportamento agressivo da Dora, era essa mesma entidade que estava ali esperando ela, né? Para que ela fora do corpo pudesse ir junto dele. Tá? Olha que coisa, né? Interessante. E levou ela para um local de baixíssima condição. Né? Levou ela para dar uma volta. Às vezes, espíritos que se afinizam a nós de algum modo, pelo passado ou pelo presente, por algum hábito negativo que a gente tenha, alguma intenção profunda que a gente tenha, né? Embora quando a gente está acordado a gente fala que não, que não, que não, mas às vezes os espíritos se afinizam conosco e às vezes nos aguardam fora do corpo para levar a gente para dar uma volta, né? Para dar uma volta, às vezes em lugares de baixa condição. Eu tenho visto espíritos, tenho ouvido espíritos falarem a respeito disso, né? Ah, eu estou esperando fulano para, né? Eu conversei com ele e fiquei de esperar ele para levar para dar uma volta aí. Falei, mas dar uma volta aonde, né? Falei, para fazer umas coisas aí que, né? Para a gente se divertir um pouco. Às vezes o espírito fala, né? Para a gente se divertir, eu vou levar a pessoa nos lugares aí para a gente se divertir, né? Lugar onde tem bebida e outras coisas, né? Então, isso acontece muito, pessoal, né? Mas acontece por quê? Porque encontra em nós alguma ressonância ainda, né? Encontra em nós algum, né? Algum interesse ainda guardado dentro de nós, né? No nosso inconsciente e tal. E a gente acaba aderindo, né? Por isso que fazer uma prece antes de dormir, ler um livro antes de dormir, né? Ler algumas páginas, né? É muito importante para que a gente possa criar automatismos de quando nós pegamos no sono, nós já desprendemos uma sintonia melhor, em que a gente possa também fazer atividades, só que acompanhados do nosso espírito protetor, que vai nos levar para assistirmos palestras, atendermos pessoas, recebermos socorro, né? Atividades produtivas e positivas, né? Porque senão a gente acaba indo também, às vezes, para lugares que não sejam muito bons, voltando depois com impressão ruim, ou até voltando assustados, ou deprimidos, né? Voltando com raiva, irritados, né? Tendo depois um dia que seja, às vezes, um dia mais difícil, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Tá dando para ouvir bem, pessoal? A Tânia colocou aqui, contra a vontade, Ale, eles podem nos levar? Olha, Tânia, eles podem até nos levar contra a vontade, né? Podem até nos levar contra a vontade, mas se aproveitando de uma fragilidade nossa, né? Se aproveitando de uma fragilidade nossa, né? De uma sintonia mais precária, né? De um enfraquecimento da nossa vontade. Porque, pessoal, não adianta só a gente não... a gente só não querer as coisas negativas, a gente precisa querer as positivas. Né? A gente não vê o Allan Kardec falar sobre isso, os espíritos falarem. O bem, ele tem que ser ativo. A gente vai dormir... Né? Ou mesmo acordados, mas vamos pensar no caso de dormir, né? A gente tem que dormir com firme propósito. Firme propósito, olha, Senhor, me ajude a ir para um lugar bom, né? Eu quero ir para uma companhia boa, fazer coisas boas, eu quero o bem, Senhor, me ajuda para eu poder ajudar as pessoas. Então a gente tem que dormir com esse firme propósito, e não como um barco que se soprar para cá eu vou, se soprar para lá eu vou, né?
Então, assim, é lógico que a gente traz compromissos do passado, e são compromissos muitas vezes difíceis da gente se ausentar ou da gente se desvencilhar. Só com o tempo que a gente vai se desvencilhando, porque muitas vezes foram companheiros de festa, foram companheiros de gandaia, né? Às vezes durante várias encarnações. Então não é de uma hora para outra também que a gente consegue se desvencilhar desses companheiros que eram nossos amigos e se sentem nossos amigos ainda. Vocês entendem? Então isso que a Tânia falou pode nos levar contra a vontade, às vezes é contra uma vontade de hoje, mas que foi uma vontade muito forte no passado. Então isso devagarzinho nós vamos superando também, né? Devagarzinho nós vamos superando isso e fazendo isso que a gente estava falando, uma leitura, uma prece, o pensamento firme de fazermos coisas boas, né? E aí a gente vai vencendo esses condicionamentos do passado. Esses condicionamentos do passado que a gente precisa vencer. Porque a gente criou também condicionamentos no passado que hoje a gente precisa superar, né? O próprio Paulo, naquela célebre frase que ele nos deixou, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu ainda faço, né? Então, a gente precisa fortalecer a vontade no bem, né? Não apenas não querer o mal, mas a gente precisa também querer o bem, né? É o forte propósito de buscarmos o bem, tá? Agora, se a gente se fortalecer, demonstrar interesse pelas coisas boas, nós teremos todo o auxílio que precisarmos para vencermos os nossos condicionamentos negativos, né? Então, a Margarida perguntou a mesma coisa, né? Podemos ser contra... ir contra a vontade, né? A Margarida perguntou a mesma coisa, né? A Silvia Dissler aqui perguntou... pode ser por isso que às vezes acordamos de mau humor? Sim. Frequentemente, Silvia. Frequentemente. Não vamos dizer sempre, porque tem vários fatores que podem ocorrer à noite, né? Tem várias coisas que podem nos deixar contrariados, tal. Mas uma delas são as atividades que a gente faz à noite. As companhias que a gente estava à noite, né? Tem naquele livro, só para a gente colocar dentro de um âmbito mais doutrinário, assim, tem naquele livro Missionários da Luz, né, que o mentor Alexandre vai fazer uma palestra no plano espiritual e tem alguns encarnados que fazem parte dos seus aprendizes. Então, toda noite eles se desligam do corpo e vão lá assistir a aula do espírito Alexandre, que é um grande instrutor lá no plano espiritual, né? E aí tá quase na hora de começar, na madrugada lá, quase na hora de começar, e o Alexandre falou, tá todo mundo aí já? Perguntou pros ajudantes dele, né? Tá todo mundo aí, ó. O Alexandre, olha, faltou 2 aqui hoje. E você não tem notícia deles? Não, o Fagundes e o Marcondes, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Então faz o seguinte, vai lá ver o que aconteceu com eles, né? E depois você volta aqui, né? E aí o André Luiz foi junto com ele, né? Ver o que aconteceu com os 2 lá que não apareceram. Aí ele estava lá deitado na cama, dormindo, mas quase acordado e tendo um pesadelo, porque ele tinha, durante a refeição, ele começou a falar mal de uma pessoa que tinha desencarnado, contando umas histórias tal da pessoa que tinha desencarnado e falando mal, e atraiu aquele espírito. E o espírito estava ali na frente dele, assustando ele, porque tinha falado mal dele, tinha caluniado e tal, ele estava ali para falar que era mentira tudo aquilo. Tal. Aí o que os espíritos amigos fizeram, né? O André Luiz junto com o outro lá, o espírito deu um chacoalhão nele, e antes disso, né, o espírito que estava ali assustando ele, desencarnado, né, ele explicou, falou, olha, explicou para ele o que tinha acontecido. Né? Explicou para o André Luiz e para o outro, né? Olha, ele estava falando mal de mim. Eu só vim aqui para esclarecê-lo. E é um espírito em péssimas condições. Você vê como é que o que a gente faz durante o dia ele se reflete à noite, né? E aí eles acordaram ele
Ele acordou assustado. Nossa, acho que eu comi muito, né? Aí ele veio com aquela história. Eu acho que eu comi muito antes de dormir, não sei o que, e tive pesadelo, né? Mas não era nada do que comeu, não. Era porque estava falando mal da vida do outro, né? E o outro caso, né? Que da pessoa que também não apareceu, eles foram lá pro apartamento dele e o cara estava lá com duas entidades femininas, né? Tava praticamente ali numa orgia espiritual ali, com desprendido do corpo dele, com duas entidades femininas. Né? E parece que ele tinha usado droga, alguma coisa assim, né? E, e as entidades também de baixíssima condição, né? Começaram a ser sarcásticas, irônicas com André Luiz e com outro espírito que estava ali, né? Falando que elas tinham um curso também com ele, que elas tinham um curso de prazer com ele e tal. Aí eles deixaram ele naquela condição, conversaram um pouco com ele, falaram, nós somos seus amigos, nós somos seus verdadeiros amigos, né? Porque o rapaz estava ali, né, envergonhado ali na frente deles, sem saber como explicar a situação. Aí eles voltaram para o curso lá, o André Luiz e o assistente voltaram para o curso, né? Deixaram os dois ali que eles estavam sem condições no dia de participar. Eles iriam acordar, talvez se sentindo tristes, talvez mal-humorados, com uma impressão negativa da noite, né? Então vai saber, às vezes, o que não pode ocorrer com qualquer um de nós, né, pessoal? Por isso que a gente tem que se preparar bem para dormir, né? Aí continuando, né? A Dora junto com aquele espírito lá que entraram no lugar de baixíssima condição, né? Ainda tentamos evitar que ela se jogasse naquela aventura. Mas foi impossível, afirmou Alberto, decepcionado. Parece que a ligação deles é muito forte e antiga. Tá vendo que interessante? Né? Ele é um espírito que, a princípio, parece ser um espírito obsessor. Como a gente fala, é difícil a gente ficar usando esse termo, né? Espírito obsessor. Né? Mas é que, didaticamente, eu falo isso, vocês já entendem o que é um processo de obsessão, né? Que a gente entende como sendo alguém prejudicando o encarnado, vamos supor. Né? Então, a princípio, parece que é uma obsessão e que o encarnado está sofrendo a ação de um espírito malfazejo, vamos dizer assim. É uma maneira simplista da gente falar, por isso que eu não gosto muito. Né? Parece que a gente reduz muito a situação, a essa relação de alguém ser vítima e outro ser o algoz, né? Mas, a princípio, vamos pensar assim. Né? Só que eles perceberam que ela estava se jogando naquela aventura junto com o espírito, indo para um lugar negativo e tal. E parece que, o Alberto até falou isso decepcionado, parece que os dois têm uma ligação muito forte e antiga. Né? Como são muitas das obsessões, que nós chamamos hoje de obsessão, mas que no passado a gente poderia chamar de amizade, a gente poderia chamar de amor, ou de paixão, a gente poderia chamar de um monte de coisas no passado, e que hoje a gente está enxergando como uma ligação obsessiva, né, de obsessão. Mas quem é essa pessoa que está influenciando a Dora? É um desconhecido dela? Ou é muito mais conhecido do que a gente imagina? Vocês entendem por que às vezes, se você socorre um encarnado, tirando o espírito simplesmente, o obsessor, entre aspas, às vezes o encarnado fica deprimido. O encarnado pode ficar muito triste pela ausência de um determinado espírito. E a princípio era um espírito que estava fazendo mal ao encarnado. Mas que vai saber, às vezes não é um amigão do encarnado. Às vezes é um companheiro de tantas experiências em outras encarnações. Vocês entendem? Não é? Por isso é que a desobsessão é um trabalho complexo, que exige tempo, esforço, paciência, né? E evangelização do médium
do obsediado, evangelização daquele que está passando pela obsessão, sofrendo a ação pertinaz de um determinado espírito. Ele precisa se evangelizar, precisa se melhorar moralmente, modo de falar, de pensar, de sentir. Né? Melhorar moralmente sempre tem a ver com superação dos instintos agressivos, sensualistas, né? Basicamente a superação dos instintos, que é o lado mais animal, mais grosseiro nosso, né? Então, para sairmos da obsessão, é preciso exercitarmos o amor, né? Exercitarmos as qualidades que nos fazem mudar a vibração que nós trazemos, que nós vivenciamos, né? E frequentemente até nós não conseguimos sair da obsessão tão facilmente, até porque o espírito estando perto da gente, nos influenciando, à medida que a gente vai tentando se melhorar, ele também vai recebendo o benefício da melhora. Então não é só a gente e deixa o espírito de lado. É alguém com quem eu me vinculei, cuja a minha melhora também vai influenciar. Então eu buscando me melhorar, ele também, eu vou no centro, ele também vai me acompanhando. Né? Eu vou conversar com alguém em algum lugar, ele está junto, então ele está sempre me vendo, ouvindo, né? Então as mudanças que eu imprimo na minha vida, ele vai observando, fala, ué, mas a pessoa está diferente, ela é diferente, ela está querendo, né? Mas ele vai vendo que é uma coisa boa que está acontecendo. E às vezes ele vai querendo também mudar, ele vai percebendo que é preciso também mudar, né? Ele é um ser humano como nós, né? Às vezes companheiro de muitas vidas, né, Margarida? É verdade. A Tânia colocou, parece um contrassenso, né? Pois é. Né? Mas à medida que a gente vai aprofundando, né, Tânia, a gente vai vendo que não é superficial esse contrassenso. Na verdade, é muito lógico, né? É muito lógico certos vínculos que a gente criou. Devagar a gente vai conseguindo reconstruir esses vínculos em novas bases, né? Por isso que a gente precisa ter muita responsabilidade no tipo de vínculo que a gente cria com as pessoas. Às vezes a gente vai de uma forma ingênua, assim, cria hábitos com as pessoas, compartilha coisas com as pessoas, né, que depois vão pesar sobre nós. Porque sempre que a gente induziu pessoas ao erro, nós passamos a ser responsabilizados de certo modo, aquilo que nós induzimos o outro, né? Que o outro nos induziu também. Por mais que a gente tenha o livre-arbítrio, mas nós influenciamos uns aos outros, né? Mutuamente, né? A Patrícia colocou, por isso que temos que reaprender até o que é bom ou não para nós, através dos estudos, tal, exatamente. É isso mesmo, Patrícia, a importância do discernimento, né? Para a gente distinguindo o que nos é lícito ou não, né? É muito importante para a gente ir selecionando melhor. Exatamente. Então, continuando aqui, tá. Que, né, a ligação deles parecia ser forte e antiga, né? Debalde, lhe sugerimos o retorno ao lar, lembrando-lhe a presença do marido e do filhinho. Ela, no entanto, se transformara em outra pessoa. Os espíritos estavam até perplexos, né? Né? Porque não é porque é espírito que sabe tudo também, né? O André Luiz foi um exemplo disso, né? Ele foi aprendendo as coisas devagarzinho. Então aqui a Viviane, o Alberto, o César e todos aqui estão aprendendo também, né? Por isso que eles estão fazendo esse curso aqui, né? Então ela começou a falar, olha, a gente tentou lembrar ela do marido, do filhinho. Por quê? Pessoal, é uma mulher casada. A personalidade dela, a personalidade material dela aqui, vamos dizer, ela tem um compromisso do casamento, o filhinho, a casa, o trabalho dela, não é? É a personalidade dela, né? Mas e o self? E aqui o self não entendamos assim apenas como eu divino. Entendamos como o espírito imortal. Aquele que angariou
experiências de várias encarnações, algumas boas e algumas ruins. Quando a gente fala assim, o meu self, a expressão do meu self, nós não podemos entender apenas como tudo de bom dentro de nós. Nós também, como diz Joana de Anjos, nós também assimilamos coisas negativas ao nosso self enquanto espírito imortal, compreendem? Lembra daquelas camadas da cebola lá? Quantas encarnações nós já tivemos, quantas sujeiras nós temos ali naquele... E esse conjunto todo é o nosso self, é o espírito imortal. Tá? Então, quando ela está encontrando com esse espírito, o Alberto e a Viviane tentaram lembrar ela olha, o seu marido, o seu filhinho, você vai nessa aventura, tá indo com outra pessoa, fora do corpo, né? Tá lá, sei lá, traindo o marido, tá? A gente não sabe qual é a ligação, vamos ver se vai falar ali, né? Mas ela tá indo com outro homem lá para algum lugar de baixíssima condição. Eles tentaram alertar ela, tentaram alertá-la, né? E ela não deu, né? Não deu chance para eles, né? Ela se transformaram em outra pessoa. Por que outra pessoa? Porque, né? São as lembranças do passado. O que prevalece nela ainda? Né? O que prevalece? Será que são as lembranças do presente aqui, da personalidade atual? Ou as lembranças profundas do inconsciente que acabam prevalecendo, principalmente à noite? Quando a gente sai do corpo, e o corpo é a nossa ligação com a personalidade atual, não é? O que nos liga à vida material? Não é o corpo material? Se a gente tirar o corpo, ele não vira espírito? Então, o corpo é a nossa ligação com a nossa personalidade atual. Quando a gente se desliga do corpo, é muito mais provável que a gente entre em contato com a nossa realidade profunda, que às vezes eclode de forma constrangedora, né? Ou muito boa, como no caso do Lúcio, no caso do Fábio, né? Aqui no caso da Dora, aparece de uma forma constrangedora, difícil, né? Por isso que ela aparecia como outra pessoa, né, Margarida? Então, provavelmente lembrando aí de coisas do passado, né, de outras existências, tá? Aí continuando, né? Estava completamente fascinada por aquele homem. Estão vendo? Olha a ligação profunda dos dois aí. Estava completamente fascinada por aquele homem. Nossa presença era inútil e achamos melhor voltar, deixando-os entregues a si mesmos, completou Viviane. Não falou o que eles estavam fazendo, mas não devia ser coisa lá muito recomendável, né? Para a Dora, né? Uma mulher casada, com uma vida aqui, né? Na matéria e tal. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, pessoal, no dia a dia da humanidade, né? Da sociedade, isso ocorre. Haja visto o número de separações, haja visto o número de os problemas que os casais, que as famílias enfrentam, não é? Então isso acontece muito mais. Imagina o quanto já ocorreu disso até que o casal resolvesse se separar. Imagina quanto que isso tudo já ocorreu, de várias formas, e às vezes até com várias pessoas, até que o casal chegasse e falasse, não quero mais, não dá mais, não nos damos mais, não, né? Às vezes já ocorreu muito disso aqui que a gente está vendo. Da fascinação, da lembrança do passado, do encontro com outras almas, né? Dessas ligações, entre aspas, clandestinas, fora do corpo, mas, né? Até que ponto são clandestinas, até que ponto são a realidade, na verdade, a ser trabalhada. Não quer dizer que nós vamos dar expressão ou vazão a essa realidade de uma forma irresponsável, tal, mas que é uma realidade que precisa ser trabalhada. Então o Alberto e a Viviane, eles estão assustados, mas eles estão lidando com uma realidade.
O Henrique, com toda a calma, vai falar assim, olha, fiquem tranquilos, isso está se repetindo já há anos, né? E ninguém morreu por causa disso até agora. Mas vamos ver como é que nós podemos ajudar, tal, né? Vamos ver aqui o que ele vai falar, que eu já estou adiantando as coisas. Não é? Então a gente tem que também se desvestir de preconceitos, de preconceitos, né? Das convenções humanas, a gente tem que enxergar o espírito também imortal. Para a gente resolver desses problemas complexos, a gente não pode também olhar só com os olhos da matéria. A gente também tem que olhar, se a gente quer ajudar casais, pessoas, espíritos e companhia limitada, a gente tem que também olhar com olhos mais amplos, né? E não com olhos preconceituosos ou melindrosos, né? A gente tem que olhar como espírito, entender como espíritos, né? Não quer dizer que vale tudo, não quer dizer que não, mas a questão é que a gente tem que amadurecer espiritualmente se a gente quer ajudar, não é? A Margarida colocou, é isso, viajava para outra vida, né? Ou eclodia, né? Acabava ressurgindo lembranças dela, desejos nela, né? É complicado, mas se está fora dela, isso é traição, né? Não está traindo se viaja para outra dimensão, acordada nem lembra. Então, mas você percebe, Margarida, que a gente coloca uma certa complexidade aí na coisa, né? Às vezes a gente olha de uma forma material, de uma forma muito simples. Tá traindo ou não tá? Né? É isso ou é aquilo? Você me ama ou não ama? Né? Mas aí quando a gente começa a ver, do ponto de vista espiritual, a gente tem que sair dessa coisa, dessa solução muito simples do problema, né? E a gente tem que entender o espírito também dessa complexidade dele, que a gente está tentando entender aqui, né? Que já viveu várias vidas, que tem vínculos que ele não vai se desprender também, não vai se desprender também só porque reencarnou. E a gente, quando a gente reencarnou e combinou com a pessoa, ó, vamos casar? Vamos ter filho? Vamos, né? Nós sabíamos também dos compromissos que o outro tinha. O outro também sabia dos meus compromissos. Quando a gente aceitou e combinou, vamos casar, né? A gente sabia das dificuldades um do outro. Olha, mas você vai ter que ajudar aquelas pessoas lá que você prejudicou. Essas pessoas vão se insinuar sobre você. Ah, mas você também, você tem aquele conjunto lá de pessoal que você prejudicou. Eles também vão rondar os teus passos. Ah, mas nós vamos nos ajudar, nós vamos, né? Nos ajudar e vamos ajudá-los também. Esse é o propósito, né? Nós vamos tentar nos manter firmes e vamos também ajudá-los. Ah, mas será que a gente consegue? Não, vamos pegar firme em Jesus. Fé em Deus e pé na tábua, né? Então, né? É importante pelo menos a gente entender essa complexidade aí, né? Pra gente não tratar a coisa de forma muito simplista, né? Então a gente tem que reformular o próprio conceito de traição, né, Margarida? Até porque nós já tivemos muitos maridos e muitas esposas, né? Ao longo das encarnações, né? Então, tem várias coisas aí que já a gente tem que reformular, né? Então é difícil isso. A gente tem que entender com uma profundidade maior, né? A Tânia está colocando, às vezes o verdadeiro companheiro está lá no mundo espiritual, mas tinha compromisso com outros aqui. Exatamente. É um outro aspecto que a Tânia está colocando, né? Que às vezes até vai procurar o verdadeiro companheiro aqui na Terra e não vai encontrar. Vai encontrar umas confusão. Mas são as confusões que a gente criou pra gente, né? Umas confusões que a gente criou e que se compõem, se estruturaram como necessidades de vínculos, necessidade de refazer certos vínculos no presente, passar por certas situações juntos, né? O casal ali e tal, terem filhos juntos, dependendo do caso, né? Fazer alguma atividade juntos.
Então, o assunto é amplo, né? O assunto é amplo, mas muitas vezes o verdadeiro afeto, ele está lá, é o espírito protetor, às vezes, que está lá ajudando a família, né? Ajudando a botar panos quentes ali na relação do casal, ajudando, né? Amparando. Então, isso acontece, isso pode acontecer, né? A gente tem casos assim, é, é, que a gente sabe nos livros, até do André Luiz, tem casos que a gente vê relatados dessa forma, né? Desfazer os karmas, né? Os efeitos negativos, né? De certas ações passadas, né, Tânia? Né, Maria? Então, mas não quer dizer que eu vou ficar sonhando com o príncipe encantado lá do plano espiritual agora, né? Não é mais do que chega no cavalo branco, né? É o que chega é o que chega com a roupa branca, né? Eu não vou ficar sonhando com o espírito, né? Eu vou procurar viver bem. Porque o objetivo da gente reencarnar e esses compromissos com esse ou aquele, com essa ou aquela aqui na Terra, é um compromisso de aprender a amar. Porque às vezes aquele que está distante, né, que não está nem na Terra, aquele eu já amo. E a pessoa já me ama. Então, né? Mas esse com quem eu vim, a gente tem que aprender a amar. Porque no passado pode até tenha havido amor, mas teve também uma relação de ódio. Porque teve traição, porque um matou o outro. É um rolo aí que a gente fez no passado. Então hoje a gente volta para aparar as arestas, para aprender a amar. Pelo menos para querer o bem ao outro, para ajudar ao outro a se desenvolver um pouco, a melhorar moralmente, a melhorar espiritualmente. O outro também vai me ajudar, né? Então, é nessa relação que é o casamento, que é um contrato de auxílio mútuo. Na verdade é isso, né? O contrato de casamento é um contrato de auxílio mútuo, né? Que na Terra, aqui, mais frequentemente, a gente vai encontrar essa necessidade de reparação, essa necessidade de reconstrução de vínculos, de aprender a amar. Então a pessoa fala assim, Alexandre, mas eu descobri que eu não amo a minha esposa, ou que eu nunca amei. Ou então a esposa fala, descobri que eu não amo meu marido, ou que eu nunca amei meu marido. Eu falo, ótimo, então agora vamos começar a amar. Você descobriu que não ama. É o primeiro passo. Vamos tentar amar agora? Né? Só que não é aquele amor que já vem pronto, amor de sonho de fada, aquele amor de novela, não é aquela coisa, aquele encantamento. Vai ser aquele amor sacrifício, amor renúncia, amor auxílio, amor paciência, amor compreensão. Não é? Amor quase que de mãe para com o filho, ou quase que de pai com uma filha. Né? Então, mas se a gente conseguir isso, pelo menos já vai ser bem melhor do que foi na encarnação passada. Já vai ser bem melhor do que foi a nossa ligação no passado. Já vai ser um progresso. Tá? Então, você vê como é complexo, né? Como é complexo esse assunto, né? Não entra em casamento, família, passado, né? Então, a Andrea colocou, né? O marido ou esposa difíceis são nossos instrumentos de evolução, exatamente. E nós somos um do outro, né, Andrea? Não é? Porque, né? Se às vezes a pessoa não é o ideal pra gente, o ideal que eu queria ou que o outro queria, né? Eu também não sou o ideal para o outro, né? Nós somos o ideal um para o outro, que nós somos o melhor para esse momento, né? É o que tinha para agora. É o que tinha para agora, era isso, né? Então eu sou para o outro o que o outro precisa, e o outro é para mim o que eu preciso, para eu aprender algumas coisas, né? A Tânia colocou, o melhor a fazer é perdoar logo, perdoar sempre. Assim não tem perigo de vir com o marido, como marido, parente, né? É verdade, Tânia. Por isso que agora que estamos
aqui, né? Nós podemos exercitar tudo isso agora, né? Porque agora é a oportunidade, né? Agora, né, nós estamos a caminho com ele, com ela, nós estamos a caminho com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Agora é a hora. Porque depois que passar, fala, Alexandre, você podia ter aproveitado, né? Fala para a esposa, eu podia ter aproveitado, você não aproveitou a chance, vai ter que voltar de novo, né? Então agora é a hora de aproveitar para aprender a amar, né? Porque é um exercício que faz bem para a gente, faz bem para o outro também, né? Evitar a amargura, evitar a agressividade, evitar, transformar em carinho, respeito mútuo, né? Ajuda mútua. Então isso é bem importante, né, pessoal? Tá? Então, só para a gente terminar essa partinha aqui, esse pedacinho aqui, né? Então, os espíritos, o Alberto, a Viviane, falaram, a gente voltou para cá porque era inútil, a gente tentou falar para ela lá, mas ela não deu nem bola, estava lá, né, tranquila lá com uma pessoa fascinada por aquele homem lá. Então a gente voltou para cá, né? Aí, cheio de compaixão e sem demonstrar surpresa, Henrique concordou. Fizeram bem o seu trabalho. Nesse momento, não adiantaria chamar nossa irmã ao cumprimento do dever. Ela não teria condições de escutá-los. E seu comparsa, muito menos. Não se preocupem, teremos tempo para agir. Tá vendo? Essa é a opinião do... Essa aí é a expressão do bom senso, do equilíbrio espiritual, da sabedoria, que já conhece a história toda, já sabe a história de um, a história de outro. Falei, né? E cheio de compaixão com a Viviane e com o Alberto. Falei, olha, fiquem tranquilos, está tudo bem. Isso aí é um aprendizado para vocês, né? Um aprendizado. Não era a responsabilidade de vocês trazer de volta a Dora. Porque se deixar, a gente vai, né? A gente quer arrancar a força, a gente quer fazer um barraco lá, né? Nosso jeito de resolver as coisas aqui na matéria, né? Falei, não, vocês voltaram, fizeram bem, porque agora vocês foram lá só para ver como é que é a situação. Agora, ela não tem condição de ouvir vocês, e muito menos o companheiro dela lá. Porque eles estão cristalizados num pensamento, na ligação deles, eles estão cristalizados ali, fixados em alguma coisa que eles já foram ou que já viveram e que querem continuar vivendo a despeito da realidade que está chamando eles para uma nova vida, ou pelo menos ela para uma nova vida, né? Então, você veja, né, como é que é a influência do passado. Então, estão ali fixados ainda nesse relacionamento. Mas nós vamos tentar ajudá-los, tal, né? Algumas horas depois, Dora retornou. Vinha cabisbaixa, preocupada e inquieta, né? Novamente passou por nós, dirigiu-se para o quarto, mergulhando no corpo físico. Foi a última a retornar. Olha que interessante, né? Então aqui ela voltou, né? Algumas horas depois a Dora retornou, vinha cabisbaixa, preocupada e inquieta. Por que será? O que aconteceu lá? Ela não estava lá com a pessoa que ela queria estar, né? Naquele ambiente lá difícil. Passou de novo pelos espíritos amigos, foi para o quarto e mergulhou no corpo físico, né? Olha que interessante, né? Semana que vem a gente vai ver o que aconteceu. Por que ela estava lá cabisbaixa, preocupada, inquieta. Não é tão difícil assim também da gente saber por quê, né? Porque a gente sempre vai voltar frustrado, decepcionado, das aventuras, da irresponsabilidade, o resultado será sempre esse, né? No final das contas, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu. Semana que vem a gente vai continuar, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui que nós estamos na nossa hora. E vamos novamente convidar a todos
para fazermos a nossa prece e endereçarmos o nosso pensamento de solidariedade a todos os envolvidos nessa história, que é uma história real, feita de pessoas reais, que estão por aí tentando também ser felizes, tentando de alguma forma encontrar sentido para as suas vidas. Alguns numa condição melhor, outros ainda com dificuldades grandes, mas estejam onde estiverem, seja no corpo físico ou no mundo espiritual, possam receber os nossos pensamentos simpáticos a eles, para que, se não estiverem bem, possam se equilibrar, e para que, se estiverem bem, possam continuar fortalecidos no Teu amor, Senhor, na Tua verdade, nos Teus ensinos, na Tua luz e na Tua paz. Que o Senhor nos permita também, nas nossas experiências noturnas, logo mais, ao desprendermos do nosso corpo, irmos na companhia dos amigos espirituais, voltados ao bem, que nos amam verdadeiramente, para que possamos superar os desejos inferiores, as necessidades meramente imediatistas, e possamos olhar para o Espírito eterno, para tudo que tenha sabor de eternidade, de superioridade moral e espiritual, Senhor. Ajuda-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, gratidão a todos. Muito obrigado pela presença de todos que estão no Facebook, né? Um beijão. E a gente continua no domingo, onde nós teremos o nosso estudo, né? Às 10 horas da manhã. Todos estão convidados, né? Um beijão, pessoal. Fiquem em paz. Um excelente final de semana e feriado também. Até mais.